10 de janeiro de 2026. Bem-vindos ao Telejornal. Vamos conhecer os destaques. Polícia Nacional trava caminhão com material ferroso que saía do Namibe para Luanda. Falta de chuva condiciona a produção agrícola no Lobito. Governo Provincial de Benguela avança soluções para o problema. Mercosul e União Europeia fecham acordo comercial 25 anos depois. Festa da OMA leva vice-presidente do MPLA ao Icolo Ibengo. Mais uma vez, bem-vindos ao Telejornal. A Polícia Nacional travou a saída de um caminhão com material ferroso do Namibe para Luanda. O motorista do caminhão tentou fazer a viagem de madrugada, mas foi detido no âmbito da Operação Escudo. Em Moçambique, a vandalização de bens públicos provoca danos a sistemas de água, transportes públicos, caminhos de ferro, infraestruturas, iluminação pública e outros, afetando diretamente a rotina e segurança dos cidadãos. Estes atos, praticados por cidadãos de várias idades, incluindo adolescentes e jovens, geram insegurança, causando prejuízos financeiros avultados. O município de Moçambique teve uma perda equivalente a quase 70 milhões de kwanzas, prejuízos no domínio das águas, no domínio da iluminação pública, no domínio do saneamento básico e outros domínios. E isso tem colocado em xeque a nossa capacidade enquanto entes públicos para resolver os problemas das pessoas e explicando melhor esses valores que poderiam ser alocados para outras despesas públicas, eles são alocados necessariamente para a reparação daqueles bens que foram vandalizados. O administrador de Moçambique, Abelardo Lemba, aplaude a medida que penaliza tais práticas, pois obrigam o desvio de recursos que poderiam ser aplicados em infraestruturas e desenvolvimento social. Acaba por reforçar as ações que o município já tem levado a cabo no encerramento ou na suspensão dessas casas que trabalham à margem da lei. E dizer que do trabalho de perícia que foi feito, chegamos à conclusão de que muitas delas acabam por ser o grande elemento mobilizador para o furto, o roubo, a vandalização dos bens públicos, para a pesagem do metal, concretamente o cobre, o alumínio e o ferro. Entretanto, a Polícia Nacional deteve um cidadão que transportava material ferroso com destino à capital do país, Luanda, no âmbito da Operação Escudo. O cidadão em causa procurou sair de Moçambique às 23 horas para escapar das autoridades. Nós intensificamos a nossa atividade no sentido de pôr cobro esta infração, esta operação. E ontem, por volta das 23 horas, fizemos a apreensão do caminhão a transportar os meios de referência para que este material não seja transportado para qualquer parte tanto do país. A lei é clara sobre o tratamento que se deve dar a estas infrações e nós, esse indivíduo, tanto está recolhido, está detido, e, obviamente, será presente ao Ministério Público para procedimentos subsequentes. A luta contra o vandalismo de bens públicos envolve, além de punição, campanhas de conscientização e vigilância comunitária para preservar o património comum, numa altura em que as atividades de comercialização de material ferroso estão encerradas em todo o país. A ideia do cidadão detido seria viajar durante a madrugada. A falta de chuva está a condicionar a atividade agrícola no Lobito. Vários camponeses veem as suas culturas comprometidas devido à estiagem que se registra nas áreas agrícolas do município.
Uma equipa do Governo Provincial de Benguela foi ao terreno, constatou a realidade e apontou algumas soluções, entre elas a abertura de furos de captação. O governador Manuel Nunes Júnior está preocupado com o atual quadro e em visita por várias localidades do Culango, Baixo Pundo e Anha do Norte, aqui no município do Lubito, as centenas de famílias camponesas confirmaram as preocupações resultantes da falta de chuvas. Está a aquecer muito, tanto mais que eu não pus cultura nenhuma neste momento. O nível das águas do rio estão baixas. A grande dificuldade que essa comunidade vive é mesmo a situação da seca. Como sugestão, os municípios propõem alternativas que venham de encontro às mudanças necessárias, como a construção de pequenas barragens, diques de retenção e outros sistemas ao longo dos cursos de água doce, que podem mudar o atual curso das águas. Ao senhor governador pedimos aumento de furos, isso para ajudar quase toda a comunidade, partindo desta zona, Baixo Pundo até lá no Chimongua. Quando nós fomos lá para o Chimbambo, éramos para vermos uma vala que o colono deixou e que neste preciso momento é preciso reabilitá-la. Não só reabilitar, mas também reconstruí-la e ampliá-la por formas que a água saia da trás dessa montanha para aqui e outra parte vá para aquele lado do Pundo Baixo. Hoje a nossa maior preocupação é a ponte. Foi destruída há uns anos atrás com a enxurrada. Isso impossibilita-nos de explorar a parte norte da fazenda. Nesta radiografia, ficou-se a saber que iniciativas vão ser tomadas para mudar o quadro. Há áreas em que nós vimos que a solução mais simples, mais rápida e certamente menos custosa será fazer furos de água que poderão abastecer uma grande parte da população e também, sobretudo, a produção agrícola. E também os acessos, quando chove, fica difícil fazer o acesso a esta área que é preciso tratar. O problema fundamental que nós constatamos aqui é exatamente o problema da água. Portanto, há um rio que passa por aqui, mas agora é preciso tirar a água deste rio para as zonas agrícolas. Aqui na Anha do Norte, estudos estão a ser feitos para determinar a viabilidade da reabilitação ou construção de uma nova ponte para dar acesso às zonas com alto potencial produtivo, bem como ao escoamento da produção agrícola. Preocupação no Lubito, entretanto, no Ambo, há uma boa nova e é sobre energia elétrica. 1.500 famílias residentes no bairro Bem Morar, no município da Caala, passam a beneficiar da eletricidade no âmbito do programa de expansão da rede pública, em curso na província. Os moradores do bairro Bem Morar, aqui no município da Caala, há muito que aguardam pela chegada da energia elétrica da rede pública. O gerador era a fonte alternativa para muitos e os gastos em combustível elevados. Para inverter este quadro, foi instalado um posto de transformação. Antigamente foi mesmo muito difícil para nós, sofremos bastante, não havia energia, remediamos, vamos através dos geradores, ora tem, ora não tem, fomos aguentando até que Nossa Excelência resolveu nossos problemas. Agora é uma boa era, sim senhora, já passamos tempos difíceis, mas agora estamos bem, graças a Deus temos a nossa luz e vamos desfrutar. Para além das 1.500 ligações domiciliares nesta primeira fase, o projeto contempla igualmente a instalação de postes de iluminação pública. Pedir à população no sentido de cuidar desses equipamentos. Nós estamos agora aflitos com aquela onda que nós temos registrado, que é a onda de sabotagem dos equipamentos elétricos. E isto tem nos deixado muito abaixo, porque nós sabemos que nós estamos a fazer progresso. Nós queremos levar a energia àquelas famílias que não têm. Quando registramos situações
de sabotagem na rede elétrica, isto teríamos nós que retroceder. Mas aqui agora a missão é avançar. O governador do Ambo testemunhou a entrada em funcionamento do PT de 630 kVAs. Na ocasião, Pereira Alfredo garantiu que o programa de eletrificação vai abranger outras localidades da província. Terminamos a primeira fase. Esta primeira fase está dimensionada para cerca de 1.500 consumidores. Com certeza não conseguimos ainda absorver toda a capacidade, mas o projeto teve esta primeira fase, que é a entrega dos primeiros clientes da ENDE, e com certeza vamos dar continuidade, porque há também reclamação de alguns consumidores, ou pelo menos potenciais consumidores, que ainda não foram abrangidos, que estão um pouco na zona aqui circunvizinha ao bairro Bem Morar. O compromisso que fica é de trabalharmos para continuarmos com o projeto. Como sabe, temos aqui que enaltecer a boa parceria que temos com o Ministério da Energia e Águas, que também apoiou-nos bastante com alguns meios que serviram para a interligação aqui da energia das nossas famílias residentes aqui no bairro Bem Morar. Programa de eletrificação das comunidades no Ambo ganha nova dinâmica. Angola encerrou 2025 com sinais claros de recuperação macroeconómica, registrando o crescimento do produto interno bruto, queda expressiva da inflação para o nível mais baixo em mais de 2 anos e uma redução significativa do desemprego. Num desempenho que reflete o impacto das políticas económicas em curso, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística. O quadro macroeconômico de Angola em 2025 demonstra um cenário de clara evolução nos principais indicadores de referência, com a inflação mais baixa em 27 meses, redução na taxa de desemprego e um produto interno bruto em terreno positivo. Do fim ao início, o maior sinal de concretização das medidas de políticas traçadas inicia-se com o produto interno bruto, que cresceu 1,82% no terceiro trimestre de 2025, comparativamente ao terceiro trimestre de 2024. Na passagem do segundo para o terceiro trimestre de 2025, considerando a série com o ajuste sazonal, o PIB cresceu 0,05%. O setor petrolífero voltou a registrar em 4 trimestres consecutivos uma contração na ordem de 7,77%, contrabalançado pelo crescimento do setor não petrolífero de 4,14%, um aumento de 0,70 ponto percentual em relação ao período anterior. Já anteriormente, o produto interno bruto cresceu 1,08% no segundo trimestre de 2025, comparativamente ao segundo trimestre de 2024. Na passagem do primeiro trimestre de 2025 para o segundo trimestre do mesmo ano, considerando a série com ajuste sazonal, o PIB teve uma queda de 0,1%. Do ponto de vista da estrutura da economia angolana, o setor petrolífero registrou uma contração na ordem dos 8,65%, ao passo que o setor não petrolífero registrou um crescimento de 3,43%. Estamos a falar de 1,82% de aumento. É interessante. E, sobretudo, com os setores chaves, a área de produção, a indústria transformadora, a agricultura. Então, entendemos que, aos poucos, vamos ganhando aquilo que chamamos de estabilidade macroeconômica. Ou seja, a nossa economia, aos poucos, vai ganhando algum destaque, porque vai conseguir apanhar alguma estabilidade. Mas a estabilidade, assim, a olhos nus, tende a crescer. Cresce porque entendemos que a nível de receita o Estado vai arrecadando fundos e vai mitigando um bocadinho a posição daquilo que são o nível das despesas. Mas no cômputo científico, todo o crescimento e desenvolvimento econômico de uma nação tende a se repercutir na vida do povo.
Essas alterações devem ser não mais senão em função da contribuição do PIB não petrolífero, dos setores tais como o comércio, a administração pública e as telecomunicações. Temos vindo a registrar nos últimos tempos o crescimento, uma alteração a nível do PIB, dando nota que o PIB angolano é maioritariamente petrodependente e o Executivo nos últimos tempos tem lançado iniciativas para reverter o quadro de forma que o plano de governo que baseia-se na diversificação econômica seja de facto consolidado. A população empregada no terceiro trimestre de 2025 registrou um aumento de 10,7%, correspondendo a 1,38 milhão de novos empregados. Os dados do Instituto Nacional de Estatística mostram que até o terceiro trimestre de 2025, de julho a agosto, a população com mais de 15 anos empregada foi estimada em 14,3 milhões, dos quais 7,19 milhões de homens e 7,13 milhões eram mulheres. A taxa de desemprego foi estimada em 64,4%. No terceiro trimestre de 2025, os dados foram recolhidos com a nova base amostral de secções censitárias e agregados familiares. Ao nível nacional, estão previstas 1.308 seções censitárias, sendo 817 na área urbana e 491 na área rural. Quanto aos agregados familiares, a amostra prevê 13.080 agregados familiares, distribuídos entre 8.170 na área urbana e 4.910 na área rural. Falar desta taxa, estamos a falar de políticas que o Estado tem gizado, sobretudo na área da construção, na área da agricultura, na área de pescas, na área de indústrias transformadoras. Entendemos que ainda não é o desejado, ainda não é o suficiente, mas pelo menos o Estado tende a agizar políticas, programas que visam integralmente incluir a juventude na aquisição do primeiro emprego. Fica também aqui o nosso apelo ao Executivo em ponderar, massificar e apoiar as empresas. Ou seja, em grandes economias, quem devia fomentar o emprego devia ser o nosso empresariado local. Existe aqui a representatividade do género nos dados e estamos em crer que, ao serem implementadas de facto essas medidas que já foram lançadas a nível de governo, possamos ter dados animadores no quesito empregabilidade. De acordo com os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística, a inflação em 2025 fixou-se em 15,7%, face aos 27,5% observados no ano de 2024. O recuo é de 11,8 pontos percentuais e representa também a taxa mais baixa em 27 meses seguidos. Este patamar, de acordo com o jornal Economia e Finanças, alcançado pela taxa de inflação, dá fortes margens das previsões do governo de 13,7% para o ano de 2026 serem alcançadas neste exercício econômico. E a prova dos 9 começa agora. Doutor Joaquim Jaime, bem-vindo mais uma vez. Bem-vindo. Boa noite, Mário. Boa noite, nossos telespectadores. Comecemos pela atualidade doméstica. Dominou a semana que está a terminar o apelo do presidente da União Africana ao cessar das hostilidades imediato no leste da República Democrática do Congo. Claro, isto é decorrente das duas vindas em 3 dias do presidente Tshisekedi a Angola e estas reuniões que aconteceram no Palácio Presidencial. Comecemos por aí. Efetivamente, Mário, nós já abordámos essa questão numa outra ocasião, quando foi da assinatura dos acordos de Washington, e na ocasião nós dizíamos que entre os vários mediadores que tiveram na busca do alcance da paz na RDC, Angola era efetivamente aquele que melhor conhecia a natureza desse conflito, aquele que melhor tinha relações de afinidade, relações de parentesco e aquele que falava por experiência própria. Foram quase 30 anos de guerra
e de todos os mediadores, Angola falava por experiência, conhece o valor da paz, tem a cultura da paz, da tolerância, do perdão. E aqui uma dimensão do chefe de Estado que coloca muita ênfase numa paz alcançada por via do diálogo. A arquitetura de segurança da União Africana privilegia, em primeiro lugar, o alcance da paz em toda a situação de conflitualidade por via do diálogo. E aquela máxima, soluções africanas para problemas africanos. Então, nós entendemos que, em primeiro lugar, devemos ser nós, os africanos, que compreendemos a natureza dos nossos conflitos e temos as melhores ferramentas para resolvê-lo. A agenda de Luanda depois foi desdobrada para uma agenda de Doha, depois a agenda de Doha desdobrada para a agenda de Washington. A base de todas essas agendas é Luanda. Portanto, com o recrudescer dos conflitos no leste da RDC, sobretudo a partir de dezembro de 2021, Angola tem sido efetivamente o local que o presidente Tshisekedi vem constantemente se aconselhar à busca das melhores soluções, porque o presidente João Lourenço está nesse processo há muito tempo. Antes de ser presidente da República, nas vestes de ministro da Defesa de Angola, já esteve envolvido neste processo. Conhece o histórico do processo, conhece os atores, conhece as motivações. E não foi por acaso que ele, na agenda de Luanda, havia dito que era necessário verificar os interesses envolvidos nisso e procurar uma solução que tivesse também acoplada à economia. Portanto, enfatizando a necessidade do cumprimento do acordado em Doha e em Washington. Claro, o presidente João Lourenço, em Washington, na sua intervenção, nas vestes de líder da União Africana, enfatizou isso. A necessidade das partes se comprometerem com o acordo que acabavam de assinar, que naturalmente era uma sequência de todo o esforço negocial iniciado em África, conduzido pela União Africana, e Angola tinha sido eleita como mediadora deste conflito, tanto pela União Africana como pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas. Este posicionamento de Angola reintroduz a União Africana no centro dos esforços de negociação de paz. E, de alguma forma, há uma reentrada de Angola. Não estamos a dizer que os esforços de Washington falharam. A essa altura, Washington tem muitas outras preocupações e Angola, naturalmente, teve que, novamente, passa a redundância, acolher mais uma vez, 2 vezes em 3 dias, o presidente Tshisekedi, em virtude daquela ofensiva, sobretudo aquela ofensiva que levou o M23 a ocupar a cidade de Uvira. Das análises que são feitas, parece que a grande intenção do M23 era descer sul abaixo, ocupar Lubumbashi, a capital da província de Alto Katanga. Alto Katanga é a espinha dorsal da economia mineira do Congo Democrático. Então, essa movimentação feita demonstra que provavelmente a agenda do M23 tenha ganho outra dimensão. Já não se trata apenas de reivindicações tribais, reivindicações étnicas, reivindicações históricas. Já uma dimensão geopolítica assumida pelo M23. Ao querer fazer um esforço para capturar Lubumbashi, Katanga, aquela toda a região que nos faz lembrar a tentativa de secessão nos anos 60, com Tchombe e outros aí, mas é uma zona muito rica. Se ocupa-se aquela zona, coloca-se muitas dificuldades na capacidade do Estado congolês remunerar as suas obrigações em termos de política pública para com o povo congolês. E por outra questão, é uma tentativa de frustrar a agenda de integração econômica africana por via dos vários corredores logísticos de exportação de matéria-prima. Não foi um avanço só baseado na necessidade de capturar terreno. É um avanço que tem alguma dimensão geopolítica, uma dimensão estratégica muito alta. Por isso, o M23 já havia ocupado várias parcelas, mas a ocupação da cidade de Uvira, e já se retiraram de lá,
como parte do cumprimento do Acordo de Washington, ainda assim não deixa de causar muitas preocupações, porque nota-se que há aqui um desenvolvimento da agenda do M23. Muito bem, queremos compreender, na sua visão, o que é que estes novos apelos de Luanda vão representar. Mas podemos olhar para o quadro? Exatamente. No primeiro ponto, eu colocava aqui que esse é o cerne da estratégia da arquitetura de segurança da União Africana, também acoplada à Agenda 63, soluções africanas para problemas africanos. Felizmente, de modo natural, a agenda está a voltar para Luanda, de modo natural. É a consolidação do papel da União Africana como instância de coordenação diplomática, porque, de algum modo, quando o processo foi para Washington, nós sentimos um vazio. Primeiro, como angolanos, nos envolvemos emocionalmente, estamos a ajudar um país vizinho, um país irmão, e a nossa agenda é aquela que mais destaque havia conseguido e não nos sentimos bem, como pessoa, como angolanos. E depois essa agenda volta para nós e o nosso papel de coordenação diplomática começa novamente a ganhar peso. É que essa conformidade, a legalidade em relação ao multilateralismo no apelo ao cessar-fogo. O presidente João Lourenço faz questão de fazer recordar a agenda de Doha, o consenso de Washington e a agenda de Luanda, onde todas elas convergem. Não é um processo só nosso. Nós temos uma multiplicidade de players cujos esforços estão sendo coordenados para o alcance da paz na República Democrática do Congo. Aqui, nós já falamos aqui também, no telejornal, que Angola assume efetivamente uma posição de imparcialidade. Pelas relações que nós temos com o Congo Democrático, seria muito mais fácil dizer, no âmbito do acordo de defesa mútua da SADC, era acionar aquela cláusula e reunir aqui o exército da SADC e para o Congo Democrático. Mas o presidente João Lourenço procura sempre, em primeiro lugar, colocar em ênfase a primeira premissa: soluções africanas para problemas africanos baseados no diálogo. Pragmatismo diplomático, e aqui é uma posição que reconhece a realidade do terreno. Embora do ponto de vista da nossa agenda de Luanda, já se reconheceu o papel do M23 enquanto porta-voz de mais de uma centena de grupos rebeldes, justamente nos esforços do alcance da paz. Então, aqui esse apelo vai para o Ruanda, vai para o M23 e vai para a República Democrática do Congo também, no sentido de que salvaguardar a dimensão humana que está em risco nesse momento, um cessar-fogo imediato e retomarmos as diversas agendas que todas elas convergiram para Washington. Muito bem, muito bem. Lá fora é assunto de destaque ainda o anúncio de Donald Trump de retirar os Estados Unidos da América de 66 organizações internacionais, com um destaque particular é que 31 delas pertencem às Nações Unidas. Efetivamente. Isto aqui não é algo que acontece por acaso. Há uma cadeia de eventos que visam então o desmantelamento das Nações Unidas tal como nós a conhecemos. Mas que não vem de agora, já no primeiro mandato e agora retomado no primeiro dia da vigência de Donald Trump como presidente norte-americano. O presidente Donald Trump é apenas o mais pragmático de todos eles. Obama também fez a sua parte. Obama literalmente retirou os Estados Unidos da América daquele órgão de resolução de conflitos da Organização Mundial do Comércio. Foi obra de Obama. E lá mais atrás, lembremos que o presidente Bush entrou no Iraque sem consentimento do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Entrou no Afeganistão. Obama conduziu o bombardeamento da Líbia sem consentimento do Conselho de Segurança das Nações Unidas, criou uma zona de exclusão aérea que ninguém pudesse ir acudir Gaddafi, e o Gaddafi, o líder africano, foi efetivamente uma sequência histórica. Exatamente. Que o Trump é apenas o mais extrovertido, mas cada presidente norte-americano, desde Bush, aqui mais concretamente, cada um deles tem uma ação que vai desmantelando as estruturas do sistema internacional. Trump decide então sair de uma série de agências, de uma série de tratados, e nós aqui enumeramos eles. Clima e meio ambiente, sabemos que Trump
ele é um negacionista sobre essa matéria. Anti-Acordo de Paris. Anti-Acordo de Paris, e saiu justamente dessa convenção quadro que dá corpo ao Acordo de Paris. Direitos sociais, géneros e saúde, nós também conhecemos a posição dele. Ele não é a favor da agenda de género, não é a favor de nenhuma dessas agendas que ele chama de agenda woke, e ele associa imediatamente à esquerda liberal. É uma questão ideológica, mas há um pragmatismo da política norte-americana em relação a isso. Consequências imediatas, Dr. Joaquim Jaime. Consequências imediatas. Para já, deixa de largar dinheiro, entre aspas, para estas organizações. Nós vamos continuar a assistir a este desmantelamento. Seja quem for que sentar na Casa Branca, um democrata ou um republicano, vai mudar o método, mas a agenda vai se materializar. Por quê? O sistema internacional deixou de interessar os Estados Unidos da América. Interessava-lhe um sistema internacional construído por ele, porque lembramos-nos que a condição imposta pelo presidente Roosevelt para entrar na Segunda Guerra Mundial foi justamente o desmantelamento da Liga das Nações para a Constituição das Nações Unidas. FMI, Banco Mundial, OMS, Unicef, todas essas estruturas foram criadas com o suporte dos Estados Unidos da América. Como essas agendas já não lhe interessam, porque há um conjunto de países que cresceram, vozes que se fazem sentir no mundo. Hoje temos um mundo onde não há uma única direção, com o surgimento dos países do sul global, as economias emergentes e, sobretudo, os BRICS. Então, esse sistema já não interessa aos Estados Unidos da América. Trump é apenas o mais explícito em relação a essa agenda. Quem vier, independentemente do que vai acontecer como consequência das eleições intercalares nos Estados Unidos, mas o próximo presidente, democrata ou republicano, dará sequência a esta agenda. É uma questão de Estado, não uma questão de Trump. Trump é apenas o mais corajoso, o mais extrovertido, o mais pragmático, mas todos esses presidentes têm estado a desmantelar o sistema e a ordem internacional tal como a conhecemos. Muito bem, Dr. Joaquim Jaime, obrigado pela presença mais uma vez. Boa noite. Boa noite. Ora, e ainda lá fora, vamos continuar. Várias cidades europeias estão a registrar contestações de agricultores depois dos seus Estados-membros da União Europeia darem luz verde para o acordo comercial com o Mercosul. Isso depois de ultrapassados os impasses apresentados por França e Itália. Vamos ver. Num acordo histórico, após mais de 25 anos de negociações, os países da União Europeia deram luz verde nesta sexta-feira ao acordo comercial com o Mercosul. A assinatura oficial está prevista para o próximo dia 17 de janeiro. Este tratado formará a maior zona de livre comércio do mundo, abrangendo um mercado de mais de 720 milhões de consumidores. As vantagens passam pela eliminação progressiva de tarifas. A União Europeia irá eliminar impostos sobre 92% das exportações do Mercosul, como as carnes bovina e de aves, café solúvel, açúcar e etanol. Em contrapartida, o Mercosul fará o mesmo para 91% dos produtos europeus, incluindo automóveis, vinhos, queijos e maquinaria. Para a Europa, o acordo é estratégico, reduzindo a dependência da China e garantindo o acesso a minerais críticos como o lítio. Entretanto, a celebração não é unânime. O acordo enfrenta forte oposição e protestos de agricultores em vários países europeus. Na França, Polónia, Bélgica e Itália, produtores rurais bloquearam estradas com tratores, queimaram pneus e manifestaram-se em capitais. O seu temor é a concorrência com produtos sul-americanos mais baratos e produzidos sob normas ambientais que consideram menos rigorosas. Países como a França, a Irlanda, a Hungria e a Polónia votaram contra o acordo. O texto será assinado a 17 de janeiro no Paraguai. A informação foi confirmada pelo chefe da diplomacia argentina, Pablo Quirno, horas depois da aprovação por maioria qualificada dos 27 Estados-membros do Bloco Europeu, em reunião realizada em Bruxelas. Sem confirmar a data anunciada por Buenos Aires, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, declarou que está ansiosa para assinar o acordo comercial histórico. Antes da publicação da diplomacia argentina, a expectativa era que a assinatura acontecesse já na próxima segunda-feira. O tratado ainda precisa da aprovação do Parlamento Europeu para entrar em vigor. Fica agora a promessa de um novo capítulo nas relações comerciais entre os dois blocos, marcado tanto pela ambição econômica como por tensões sociais.
Este é um assunto que vai merecer abordagem no programa Pontos nos Is, que vai ao ar logo a seguir ao telejornal na TPA Notícias. Agora, vamos fazer um breve intervalo. Daqui a pouco, teremos mais. É hora do espaço Entrevista no telejornal. A jovem de mérito hoje, neste espaço, chama-se Suene Coelho. É uma jovem médica angolana premiada entre as 100 personalidades icónicas de África 2025 na categoria Responsabilidade Social. É a fundadora do projeto Vamos Falar de Saúde, que realiza mais de 500 consultas gratuitas por ano nas comunidades mais carenciadas. Destaca-se no voluntariado através da associação Unidos por uma Angola Melhor. A jovem médica angolana é autora do livro Os Segredos de uma Gestão Humanizada de Saúde. Suene, bem-vinda. Obrigada, muito boa noite. Doutora Suene, a médica. Sim. Bem-vinda. Obrigada. Ora, já vimos que há todo um conjunto de vitórias ao longo desta vida, fruto também de um conjunto de trabalhos que não param. Mas é esta vertente humanista que a caracteriza daquilo que fomos ler. É a médica que ficou mais humana ou é já a pessoa humana que, por causa desta parte da humanização, foi para a medicina? Antes de mais, muito boa noite mais uma vez, boa noite telespectadores. Eu acredito que sou movida pelo humanismo desde muito nova, face às circunstâncias da vida na qual me fui colocada. Desde muito nova sempre trabalhei com voluntariado, desde os meus 12 anos, no colégio onde estudei, e então acredito que todo este movimento de voluntariado com crianças em hospitais fora do país fez de mim a mulher, a jovem e a médica humana que eu hoje sou. Vamos Falar de Saúde, projeto que fundou e que acreditamos ser o seu maior cartão de visita em termos de ações humanitárias. Estivemos aqui a dizer que são 500 consultas gratuitas por ano. Ajude-nos a perceber. Bem, o projeto Vamos Falar sobre Saúde é um projeto que surge em 2024 com o objetivo não somente de oferecer palestras e consultas gratuitas, mas também de poder educar a comunidade. Na verdade, ele começa como um podcast que depois evoluiu para o Fora do Hospital, que é um podcast que eu faço nas redes sociais, onde o objetivo é exatamente reduzir os problemas que existem ou que possam vir a surgir com a saúde. Entretanto, eu me perguntei, bem, há pessoas que não podem ou não conseguem ter acesso às redes sociais. Por que não ajudar essas pessoas que estão em comunidades mais afastadas com palestras presenciais e também com consultas gratuitas? Foi aí então que um grupo de jovens, de 30 jovens, se reuniram, médicos, enfermeiros, técnicos de laboratório, com o objetivo então de levar mais informação, mas também de poder cuidar e ajudar a nossa comunidade. É assim que surge o projeto. E que tem estado a chegar às comunidades mais carenciadas. Como é que é o vosso chegar a estas comunidades? Na verdade, como nós trabalhamos com médicos de diferentes áreas, não só aqueles que atuam em Luanda, mas também fora de Luanda, através deles nós conseguimos fazer um estudo de viabilidade das comunidades que estão mais desfavorecidas e assim conseguimos atuar. Para este ano nós estamos a lançar um movimento que vai sair agora em fevereiro, que é: se a tua comunidade precisa de ajuda, então diz-me. Este movimento exige que a pessoa comente ou mande para nós um e-mail a dizer qual é o seu bairro e porque gostaria que nós fôssemos para lá para poder ajudar. E para além disso, nós também estamos a lançar um outro movimento que é o Humaniza-te. O objetivo é exatamente capacitar jovens, sobretudo estudantes da área da saúde, para que eles possam ser mais humanos no atendimento para quando eles forem lançados para o mercado de trabalho. O objetivo é ajudar, estamos aqui para isso. Ora, aqueles que eventualmente pretenderem ser beneficiados com estas vossas boas ações,
Por que vias devem ir? Nem todos estão na internet. Certo, podem contactar-nos através do nosso e-mail, vamosfalardesaude@gmail.com, ou então contactar através do contacto 922 65 02 42. Toda ajuda será bem-vinda. Unidos por uma Angola melhor. Queremos perceber este projeto de voluntariado. Esse projeto de voluntariado Unidos por uma Angola Melhor, também conhecida como o PAN, foi o primeiro projeto onde eu fui responsável pela área da saúde. O objetivo era igualmente como este do projeto Vamos Falar sobre Saúde. Entretanto, tentamos ajustar um projeto que fosse somente virado para a área da saúde, uma vez que Unidos por uma Angola Melhor é uma associação que também está virada para a educação, está virada para outras áreas da sociedade. Muito bem. Os segredos de uma gestão humanizada de saúde é o título do seu livro. Ao que sei, é coautora de pelo menos 2 outras obras. A mulher que escreve, que investiga e escreve, vai lançar mais alguma coisa em tempo breve? Sim. O que é que está na forja? Estou agora a preparar uma obra que vai estar relacionada com o sucesso de profissionais de saúde. Afinal de contas, é importante nós podermos partilhar com aqueles que são mais novos, embora não seja tão mais velha, mas conseguir partilhar e encorajar jovens que estão agora a terminar os estudos e que queiram, de facto, ser mais humanos e serem mais lucrativos na forma como eles devem começar. Então, basicamente, será um livro mais ou menos de consultoria, onde eles poderão traçar ou pelo menos entender qual foi o processo que eu tive para poder chegar até lá. Mesmo para terminar, conselhos de uma jovem angolana para que os outros tantos jovens angolanos sejam vencedores, que tenham prémios, mas sobretudo com as obras, com o trabalho. Olha, o conselho que eu recebi do meu pai e é aquele que eu tenho passado é: o primeiro passo depende de ti, mas o segundo passo depende da sua resiliência e persistência. E então, se você é jovem e quer chegar ou atingir metas como prémios e até mesmo ter algum sucesso, o ideal é a capacitação e não desistir. Doutora Suene Coelho, obrigado pela presença. Obrigada. Continuação de sucessos. Obrigada. Vamos continuar. A vice-presidente do MPLA sublinhou neste sábado, hoje, portanto, a democracia interna existente nos órgãos sociais do seu partido. Entretanto, pediu respeito pelos estatutos do MPLA em sede do 8º Congresso Ordinário da OMA, que vai decorrer nos próximos tempos. Mara Quiosa falava durante o encontro com as direções das secções de base da OMA em Icolo e Bengo. A vice-presidente do MPLA deslocou-se à província de Icolo e Bengo, onde orientaria um encontro com as direções das secções de base da Organização da Mulher Angolana nesta parcela do território nacional, no âmbito das celebrações dos 64 anos da fundação da OMA. Em Catete, Mara Quiosa foi recebida no Comitê Provincial do Partido com danças e uma trilha sonora que caracteriza a coesão, bravura e determinação das mulheres angolanas. De seguida, a número 2 do Partido dos Camaradas rumou para o município de Calumbo, onde, antes mesmo de orientar o encontro com as secções de base da OMA, revisitou o passado por meio da deposição de uma coroa de flores no marco histórico da região. A OMA celebra 64 anos, numa altura em que a organização prepara o seu 8º Congresso Ordinário, que decorrerá sob o lema Mulheres Angolanas, unidas para transformar os desafios em conquistas. Conquistas alcançadas com aposta na educação e saúde para as comunidades, bem como no empreendedorismo representado nesta feira, onde a vice-presidente do MPLA, em nome do partido, deu outro input com a entrega de bens e meios diversos. Já no encontro, que começou com homenagens às antigas dirigentes da OMA, o primeiro secretário provincial do MPLA em Icolo e Bengo deu as boas-vindas à presidente do ato e, na sequência, Joana Tomás sublinhou que a OMA está na fase final da preparação do seu 8º Congresso. A subcomissão de candidaturas recepcionou 3 candidaturas das camaradas Carlota Dias, da camarada Lourdes Caposso e da camarada Graciete Sungua. Nós vamos continuar a trabalhar para que o 8º Congresso Ordinário da OMA seja um êxito. Já a vice-presidente do MPLA, que em diversos momentos integrou aquilo que as militantes chamaram de Roda da Vitória, vibrando com as mulheres aqui presentes, começou a sua intervenção colocando acento tónico na responsabilidade que pesa sobre as mulheres deste partido político. Camarada Presidente,
nos orientou então a estarmos aqui hoje na província de Colibengo para conversarmos um bocadinho com as nossas mamães, com as responsáveis das direções das nossas secções, nas nossas estruturas de base, porque somos nós que temos que continuar e fortalecer o trabalho de mobilização a todos os níveis. Quem mobiliza nas famílias não são as mulheres? Quem mobiliza no mercado não são as mulheres? Lá nos nossos serviços, nos nossos trabalhos, quem está mobilizando não são as mulheres? Na igreja, no culto, no sábado, no domingo, quem está mobilizando não são as mulheres? Então, camaradas, a nossa responsabilidade é acrescida. Sobre o 8º Congresso, Mara Quiosa agradeceu a participação das militantes que estiveram envolvidas no processo orgânico que começou nas comunas, passando pelos municípios e províncias e que vai culminar no topo da hierarquia. Numa demonstração clara de que na nossa organização feminina a democracia interna existe. As nossas mamães estão livremente a apresentar as suas candidaturas. Isto é bom, isto é importante para fortalecer a nossa democracia interna. Agora, é preciso, no âmbito de toda esta democracia interna, continuarmos a respeitar, acima de tudo, os nossos estatutos. A vice-presidente do MPLA não deixou de falar dos desafios que existem pela frente, do ponto de vista socioeconómico, mas acima de tudo, das realizações alcançadas pelo executivo angolano liderado por João Manuel Gonçalves Lourenço. É preciso continuarmos a apoiar as políticas públicas do nosso executivo, tão sabiamente dirigida pelo camarada presidente João Lourenço. É preciso explicar na comunidade, explicar lá no bairro as coisas boas que estão a ser feitas, as coisas que o nosso executivo, as coisas que o camarada presidente continua a realizar por Angola e pelos angolanos. Assumir naturalmente que ainda temos coisas por fazer. Temos ou não temos? Temos coisas por fazer. E o MPLA assume isto. Vamos continuar a capacitar-nos. Vamos continuar a melhorar a nossa performance. E nunca é tarde, mamães. Às vezes estamos nos olhar, estamos dizendo, embora já estou mais velha, já não consigo mais fazer isso ou fazer aquilo. É verdade isso? Não é verdade. Continuarmos a nos capacitar todos os dias. Este encontro entre a vice-presidente do MPLA e as direções das secções de base da OMA em Icolo-Ibengo e que foi testemunhado por membros da direção central do partido e do Conselho de Honra culminou com momentos culturais no âmbito dos 64 anos da fundação da Organização da Mulher Angolana. E a propósito, em nota, o Secretariado Nacional da JMPLA, em nome dos militantes, simpatizantes e amigos da JMPLA, bem como da Juventude Angolana, saúda a Organização da Mulher Angolana, OMA, braço feminino do MPLA e maior organização feminina do país, pela celebração dos 64 anos. A JMPLA reconhece a OMA como parceira estratégica na formação cívica, política e patriótica das novas gerações, sobretudo das jovens mulheres, e saúda todas as militantes, quadros e dirigentes do passado e do presente, prestando homenagem ao legado construído e à contribuição permanente para a afirmação da mulher angolana e o fortalecimento da nação. Agora vamos saber como vai estar o tempo nas próximas horas nas diferentes cidades do nosso país.
36 graus para Catete e ainda a previsão de chuvisco. Última paragem neste telejornal. E vamos às outras que ficamos de contar. O Petro de Luanda e o treinador Frank Artiga cessaram o vínculo contratual que os unia. O técnico espanhol de 49 anos, que vai rumar para um novo desafio na Europa, sai do clube angolano com a conquista de Supertaça, com a liderança do Girabola e com a entrada na fase de grupos da Liga dos Campeões Africanos. O Petro de Luanda passa agora a ser treinado por Flávio Amado. Contrariando todas as conjunturas e prognósticos, o Petro de Luanda surpreendentemente veio a público e anunciou que o que estava bom acabou. Traduzindo, Petro de Luanda e Frank Artiga encerram o vínculo de empregador-empregado, ou, se preferir, empregado-empregador. Queremos anunciar a toda a comunidade esportiva, particularmente a nação tricolor, que a partir de hoje, por isso, os direitos desportivos e económicos do Mister são transferidos para este clube, que poderão conhecer brevemente. Do nosso lado, até a este momento, todos os objetivos que tinham sido colocados ao Mister foram cumpridos. Ou seja, conseguimos conquistar a Supertaça, entramos para a fase de grupos. Em termos de classificação, o Mister deixa a equipa a nível internacional em primeiro lugar e a nível nacional também em primeiro lugar. Anúncio objetivo e esclarecedor que só peca pelo presidente Tomás não dizer de viva voz o nome do clube que fez os petrolíferos transferirem os direitos desportivos e económicos de Artiga, o que abre um campo especulativo pela imprensa doméstica. Há quem diga que o clube russo do Rubin Kazan é o destino do treinador espanhol, mas não há nada ainda que transforme a especulação em certeza. Desde junho de 2025, ligado ao Petro de Luanda, o espanhol Artiga, que tem experiências na categoria de formação do poderoso Barcelona e passagens pelo futebol russo, deixa o clube de Luanda, apesar do projeto ainda não estar finalizado, com boa impressão, com indicadores profissionais no topo. Mas o poder económico falou mais alto para as partes. Una vez pasada la emoción de la noticia de... Uma vez passada a emoção da notícia de cessar o trabalho com o Petro, chegou o momento de sermos objetivos. Cada um salvaguardar os seus interesses e eu também tenho que salvaguardar a minha carreira desportiva, o meu futuro e também da minha família. Uma vez analisadas, a saída encontrada foi esta em que ambas as partes saem beneficiadas e eu vou para um clube de primeiro nível na Europa. O Petro também é um clube de primeiro nível em África, mas a verdade é que foi um desfecho que de coração as duas partes queriam muito que acontecesse. Um clube de primeiro nível em Europa. Porque Petro é um clube de primeiro. Artiga deixa o comando técnico do clube tricolor emocionado, manifestando amor incondicional à massa adepta. Eu lo que he vivido aquí, yo no lo he vivido nunca. El cariño de los adeptos ha sido increíble. En el estadio, en la calle, en el supermercado, en la gasolinera, en todos sitios. Artiga deixa o comando técnico do clube tricolor e assume um amado pelas massas, um Flávio de capital importância para o clube, que já fazia parte do corpo técnico e que, doravante, embarca numa missão que não lhe é nova. Quanto a Frank Artiga, a Europa é o seu destino próximo. Quanto ao Petro, Flávio Amado é o seu ativo para a continuidade. Quanto aos cofres das partes, Frank, que chegou a custo zero, sai deixando um benefício económico para o Clube Atlético Petróleos de Luanda e engorda com alguns zeros a sua conta de finanças.
A Nigéria afastou este sábado a Argélia do Campeonato Africano das Nações, que decorre no Marrocos, com vitória de 2-0 em jogo dos quartos de final, disputado no estádio de Marrakech, confirmando assim o favorito Egito e Côte d'Ivoire. O Egito está a ganhar neste momento à Côte d'Ivoire por 2-1. Estamos a terminar. A nossa emissão continua normalmente na TPA1. Entretanto, na TPA Notícias pode acompanhar o programa Pontos nos Is. Hoje, com a moderação do Paulo Duda e os seus convidados já presentes, lançando um olhar particular a este acordo entre o Mercosul e a União Europeia, acordo de livre comércio que deve ser formalmente assinado dentro dos próximos dias. Quanto a nós, aqui da estrada de Camama, estamos conversados. Continuação de uma ótima noite, sempre ao lado da TVA. Boa noite.